Oremos. Grande Deus e eterno Pai, Tu que és o grande Deus onipotente, Criador dos céus e da terra, e que domina todas as coisas, cremos que estás aqui presente, porque Tu prometeste que estaria e tens te revelado através de Tua palavra, trazendo então vindicação de que Tu estás aqui. Nós estamos nos regozijando de alegria espiritualmente falando por causa disso, porque os eleitos estão em festa espiritual, por saberem quem são, de onde vêm, qual a procedência e o destino. Te rendemos graças por Jesus Cristo nesta hora, por o Senhor ter cuidado de nós e nos ter dado este privilégio de sermos Teus filhos, de sermos herdeiros do reino dos céus, de saber que tem um lugar preparado para nós, uma cidade, uma vida eterna, onde jamais sofreremos ou sentiremos necessidade de qualquer coisa. Pedimos que o Senhor ajude-nos a cada dia a dar passos vigorosos através da força e do vigor que vem de Cristo Jesus para cada um de nós. Porque se do corpo de Cristo saiu virtude e poder, saiu virtude para curar aquela mulher moribunda, cremos que esta virtude, que este poder venha a nós através da Tua palavra para nos revigorar, para nos animar, para nos fazer seguir adiante. Se Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então este mesmo Evangelho está ainda eficaz, nos dando poder para vencer. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos anima cada vez mais a seguir adiante. Ajuda os meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes, aos irmãos que estão em seus lares nesta hora, em pequenas congregações, em outras cidades, nos ouvindo, pedimos que o Espírito Eterno possa estar com eles também. Não temos nenhuma capacidade humana, nenhuma dignidade própria, e estamos aqui confiando inteiramente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e no perdão outorgado para cada um de nós através do sangue derramado para aplacar a ira do Deus Todo-Poderoso. Nós pedimos que o Senhor nos ajude uma vez mais e que as pessoas que estão enfermas e aflitas, que elas possam receber de Ti a cura nesta hora. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Amém. Boa noite, bom entardecer para todos. Nosso abraço fraternal a todos os nossos preciosos irmãos. E este é o culto de número 19 da nossa série sobre o cumprimento de Deus. Estamos estudando o livro de número 3 do reverendo Oliveira, onde ele pregou sobre este tema. Aliás, o tema do livro 3 é Adeus morte, quer dizer, não verei a morte não é para mim, na verdade, essa morte não é para nenhum de nós. Jesus disse isso, não é? Quem crê em mim jamais morrerá, mas viverá para sempre. A morte não terá domínio sobre ele, uma vez que vive para Deus. Então, a morte física é apenas um portal, onde todos nós temos que encarar para enfrentarmos do outro lado o que é a verdadeira vida, certo? A verdadeira vida. Então, no culto anterior, nós falamos sobre um Deus que é economista, um Deus que é conservacionista, um Deus que é conservador, ou que conserva, não conservador no sentido político, onde tem os conservadores, e assim sucessivamente, mas no sentido de que ele não deixa aquilo que é próprio, aquilo que é seu, se perder. Jesus disse, nenhum da semente de Deus, nenhum dos filhos de Deus se perde, todos estão aqui em minha mão, todos estão na mão do Pai, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, já era perdido, né? Ele tomou o seu próprio caminho, referindo-se a Judas, E esse Deus que é conservacionista, ou que conserva as coisas, ele não deixa nada estragar, nada se perder. Tanto é que ele fez a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou. Quando foi para criar o homem, ele não pegou outra coisa, outra substância, ele pegou parte da própria terra. Ele utilizou algo. Quando foi para formar a mulher, tirou uma parte do homem, e assim sucessivamente. E quando é para formar os demais filhos, pega parte do homem, parte da mulher, e assim vai.
Dizem que tudo se transforma, né? Nada se perde. Então, uma gotinha de orvalho, disso lembrando que você vê pendurada aí no varal ou na grama, daí a pouco ela some, não está mais ali. Ela não deixou de existir. Ela voltou aos gases outra vez. De outro tempo ela retornará. Vê? Nada se perde. E Deus não deixa nada se perder, porque é sua palavra. O Lembrando disse: o que você vê, as árvores, seja o que for, é a materialização da palavra de Deus. Ou é a palavra de Deus feito matéria. Isso não pode se perder. Isso será transformado, será renovado e tudo mais. E é claro que Deus sabe o que existe e o que não pode existir do que está existindo hoje. Isto é fato. É dito: crie um novo céus e nova terra. As pessoas pensam que haverá uma nova terra, que Deus criará um novo planeta, e outros são levados a crer que o planeta Terra em algum momento vai deixar de existir, numa explosão atômica, no impacto. Eles fazem filmes sobre isto, sobre a destruição da Terra, impacto por meteoritos, ou seja o que for. Porém, isso não deve nunca passar pela cabeça de um cristão. Deus nos leva lá na frente e você vai ver esta terra como uma nova terra, porque ela será purificada. A terra vai existir. A terra foi feita para o homem e Deus não pode redimir o homem sem redimir a terra. Tampouco Deus não pode redimir a terra sem redimir o homem. Ele faz as duas coisas, porque um foi feito para o outro. Somos parte desta terra, é aqui que vamos viver, é aqui que vamos reinar. Então, eu aprendi muito naquele culto, na reunião passada, onde falamos um pouco sobre economia, um pouco sobre conservar as coisas, sobre desperdício. O William disse: eu não acredito em desperdício. Você não joga fora pequenas moedas porque os valores são baixos, não é porque o valor não é muito alto, mas aquilo faz parte da tua economia. E em alguns estabelecimentos eles não vão deixar você sair com a mercadoria sem contar todos os centavos, não é? Então é melhor você guardar aquilo, melhor você ter aquilo. Eles não vão arredondar para você amigavelmente, ainda mais para menos. Eles não vão fazer isso, né? Essas coisas não podem se perder. São esses pequenos centavos que juntos formam milhões e até mesmo bilhões para quem conservou todos ou aprendeu a conservar. Dizem que o pobre não enriquece porque gasta mais do que recebe. Mais do que recebe. O salário do mês você já gastou no mês anterior e assim vai. Então, quando se aprende a economizar, quando se aprende a reutilizar determinadas coisas, não que você vai andar por aí atrás de coisas velhas para não gastar as novas, porque tem a lei da renovação também. Se você não renovar seu guarda-roupa, ficará com muamba todo o tempo ali, não é? Ficará com muamba todo o tempo ali no guarda-roupa. Então, não custa nada você de vez em quando comprar outra roupinha e aquelas mais antigas, quem sabe até passar para quem está em mais necessidade do que você, e assim sucessivamente. Pois bem, o Lembrando disse: não acredito em desperdício. Então nós falamos sobre alimentação, sobre comida que é jogada fora, e Jesus não deixou isso acontecer. Alimentou 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, em uma das multiplicações dos pães, e depois que todos comeram, estavam fartos, pelo menos para aquele dia, o que sobrou foram 12 cestos cheios, e ele disse: recolhei tudo, não é para estragar nada, isto é a palavra de Deus feito matéria, isso não pode se perder. Bom, então Deus não irá perder este grande universo que ele criou. Deus não vai perder. Não deixe ninguém lhe dizer alguma coisa, porque estas coisas não irá desaparecer ou se perder. Ele irá trazer de volta, não importa o que se foi ou o que se perdeu. Deus trará isso de volta e, naturalmente, tudo que Deus plantou, tudo que é semente, palavra, isso vai voltar a existir. Agora, para aqueles que têm suas Bíblias, eu li no final do culto passado uma escritura aqui em 1 Coríntios 15, versículo 20. Eu vou apenas continuar daqui, onde está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Está escrito:
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A ressurreição de entre os mortos. São coisas que você tem que ter definido em sua mente, viu? Assim como a morte veio por um homem, Adão, por causa do pecado, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Você sabe que nem todos os mortos ressuscitam para a primeira ressurreição. Então, a segunda ressurreição não é importante, não é interessante focarmos nela aqui, já que o nosso tema principal é sobre Deus dando cumprimento a si mesmo, o cumprimento de Deus. Então, isto que está nessa escritura, o que veio por um homem, ao contrário do que aconteceu com Adão, não é apenas a ressurreição dos mortos, mas a ressurreição de entre os mortos. Porque alguns ressuscitarão para a primeira ressurreição. E são destes que Paulo está se referindo aqui. Porque estes que estão dentro do cumprimento de Deus. Ou o cumprimento de Deus é completo com estas pessoas. Estes que saem na primeira ressurreição. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então eu só posso entender que o apóstolo aqui está se referindo a esses todos, aqueles que têm vida eterna, não os outros. Porque somente os que têm vida eterna que serão vivificados, não é mesmo? Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua presença. Você vê como lemos aqui, como eu li, e você tem na sua Bíblia, na sua vinda, não é? Na sua vinda. Isso é na sua presença. E esta é a forma que o irmão lhe veio ler em sua Bíblia, para a sua igreja, em sua presença. Porque está se tratando de um tempo onde Deus entra em cena, onde Deus desce a esta terra, para cumprir Tessalonicenses, a outra escritura de Paulo, para manifestar a presença, e ele desce com as três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E é nessa descida do Deus eterno que ele traz vivificação. Então, para entender isto, só estudando com precisão o sermão ao nascer do sol, onde o profeta mostra que você, ao sair desta dimensão humana, deixar este corpo, este plano físico, vamos dizer assim, para passar por todos os processos e tal, que você já entende, ele diz que você já sai daqui com este poder vivificador. É este poder vivificador que te tirará da tumba. Veja. Então, estes que têm poder vivificador, só estes podem ouvir a voz do arcanjo para a ressurreição. E Deus desce nesse período de tempo, e não sabemos por quanto tempo. O tempo da presença de Deus aqui na terra, ou da parúcia de Deus, é um tempo mais ou menos extenso, não sabemos por quanto tempo. Apenas ele entra em cena, manifesta sua presença, e uma série de acontecimentos se interpõem, ou se entrelaçam, até o desfecho final. Veja, Liveio diz assim: eu sei que as pessoas não gostam do ensino da presença. Veja, eu sei que as pessoas não gostam do ensino da presença. Nas gravações da Voz de Deus, lá em Jeffersonville, em alguma parte lá, tem a foto das anotações do irmão Branham, de quando ele pregou o sermão, o arrebatamento. E eu tenho uma cópia aqui no quartinho disto. Acho que está grudado na parede, senão eu mostraria para vocês, mas vocês já viram, inclusive, pode não estar lembrado. Tem a foto dos rascunhos do irmão Branham e a anotação que ele faz, onde ele diz assim: eles odiarão isto, eles menosprezarão isto, a respeito da presença de Cristo, desse aparecer de Cristo. Inclusive está traduzido esta parte. Eles odiarão isto. Bom, quando você pega isto, deixa eu ver se está aqui, já que eu lembrei. Não sei. Vocês lembram disso? Alguém já viu? Alguém já viu isso aqui? Irmão Vicente nunca viu? Tem mais de uns 4 anos que temos isso por aqui, tirei cópia.
Isso aqui. Isso é a letra do irmão Branham, né? Está em quadro lá na gravação da Voz de Deus, o Jefferson viu. Ou no Tabernáculo Branham, não sei se a foto é tirada da foto de lá. William Branham profetizou em suas notas do sermão O Arrebatamento, de que a doutrina da mensagem seria desprezada. Somos alertados de que a doutrina será desprezada nos últimos dias. Estas são as notas do irmão Branham. Mas isto é a revelação da sua igreja noiva. Sem revelação não pode haver fé, porque fé é algo que tem sido revelado a você como a Abraão. Somos alertados de que a doutrina será desprezada nos últimos dias. Então, que doutrina é esta aqui desprezada nos últimos dias? A doutrina que seria revelada no tempo do fim. A doutrina revelada no tempo do fim mostra a presença de Deus, que é a deidade suprema de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando falamos nosso Senhor Jesus Cristo, a referência é para o Espírito Eterno, o Pai de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Veja, então eles odeiam isto, e Pedro profetizou isto, quando ele diz assim, nos últimos dias haveriam escarnecedores. E como é que eles escarnecem, Pedro? Assim, ó, onde está a promessa de sua presença? Cadê a presença dele? Onde ele está? Prove isto. Prove. Me mostre a presença. Vê? Eles têm tudo estabelecido, e eles dizem que ele veio, é tão louco quanto aqueles bandos de patetas de Rutherford, sabe? Oliveira está se referindo às testemunhas de Jeová, porque este grupo religioso, eles estudaram muito, né, a respeito do grego e todas essas coisas, e eles encontraram sim essa questão da presença, inclusive uma irmã me mostrou um livro de 1952, um livro dos Testemunhas de Jeová, onde eles tratam sobre este tema, sobre a presença. Isso não quer dizer que eles têm a verdade, mas eles encontraram o fio da meada quanto a isto. Só não sabiam estabelecer onde isto, porque eles não tinham um profeta. Eles não tinham um profeta com eles, um profeta da palavra vindicado, a quem Deus revela seus mistérios, a quem Deus revela seus segredos. Mas pelos estudos eles encontraram. Inclusive eu tenho aqui, não sei se está aqui comigo ou está lá guardado, ou está aí nos bancos, uma tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, que é usada pelos Testemunhas de Jeová. E em Mateus 24, não é nenhuma dessas não, você tem uma mais gordinha. Em Mateus 24, quando fala sobre, creio que é isso aí, em Mateus 24, onde fala da vinda do Filho do Homem, é presença, eles colocaram lá presença. Veja, a parúcia, melhor dizendo, a tradução correta. Esta palavra não deveria ter sido traduzida para vinda. Nunca. Então, muitos religiosos, e muitos irmãos da mensagem, classificam Oliveira como testemunha de Jeová. Já ouvi pastores dizendo isto. Diz que ele está louco. E outros dizem, ele é um católico romano. Isso é doutrina católica. Um pastor disse, então é melhor voltar para a Assembleia, porque lá eles creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, em 3 deuses, porque estamos dizendo que Deus tem um Filho, que é Jesus Cristo. Então, eles preferem criticar e fazer medo das pessoas. Um irmão estava me contando hoje a respeito de uma irmã, que ela veio da Assembleia de Deus, e eles lá são trinitários e tudo, e o irmão disse, olha, onde eu vou congregar, lá nós cremos assim. Ela disse, por que você não vai numa igreja mais próxima lá, não é da mesma mensagem? Parte da sua família não vai lá, mais próximo? Aí ele disse, eu não vou lá porque eles creem dessa forma. Eles creem que Jesus é o próprio Pai, isso contraria as Escrituras, a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, e eles acham que o Filho deixou de existir, que agora o Filho voltou a ser Pai, e aquela coisa toda. Aí ele diz, porém, é longe, se você não quiser ir lá, você pode ir para essa outra igreja também. Você pode ir lá. Ela disse, não, se for para ir para esse lugar que você está dizendo, é melhor ficar na Assembleia. Pelo menos lá eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você vê como são?
O povo não são tontos, o povo não são idiotas. Vê? Bom, então eles dizem, Livei é um católico romano em espírito, a coisa toda, ele está errado. Eles não vão me dizer, porque eu li as melhores autoridades do mundo sobre isso. E eu vou dizer a você, você pode tomar uma palavra grega e uma palavra hebraica. Você pode ter até 40 significados diferentes de acordo com o contexto. E o irmão Branham disse, bom, aí está, ele disse, eu li as melhores autoridades do mundo sobre isso. É claro. E você sabe, os profetas do Antigo Testamento, como Daniel, Jeremias, Isaías, alguns daqueles profetas, eles foram contemporâneos um do outro. Às vezes um profetizava para o rei de Judá, outro para o rei de Israel. Ou eles conviveram, até se, vamos dizer assim, quem sabe até se conheciam. Conviveram boa parte da vida dentro do ministério do outro profeta. Porém, um foi chamado quando o outro partiu, e coisa desse tipo, né? E você percebe que o profeta deu uma determinada profecia, como o profeta Jeremias, sobre os anos do cativeiro, e quando o profeta Daniel entrou em cena, ele foi ler esses livros e pôde entender que as profecias dadas por Jeremias estavam chegando a cumprir-se. Então eles liam os escritos dos outros, né? Eles liam. Eu entendi pelos livros que o tempo estava se aproximando. Então ele entrou em desespero e começou a orar pelo povo, a orar pela volta do povo de Israel, e assim sucessivamente. Foi quando Deus deu a visão a Daniel, até o tempo do fim, do que aconteceria nos tempos finais. Ok, Liveu disse que leu todas as grandes autoridades do mundo sobre o assunto da presença de Deus. Porém, mesmo lendo os melhores autores, os melhores escritores sobre o tema, ele enquadrava, vamos dizer assim, ele focava naquilo que o profeta disse, porque o profeta é a autoridade final. Inclusive, nos cultos anteriores, lemos Liveu dizendo que você não tem que se identificar com nenhum teólogo, com nenhum evangelista, com nenhum ministro. Sua identificação é com o profeta. A identificação da noiva é profética. É o espírito de profecia que vem para a igreja, a ponto da igreja dizer a mesma coisa que o espírito diz. Veja, ela profetiza, a igreja profetiza, porque o espírito de profecia vem a ela. Por isso ela aceita um profeta na qualidade do profeta, porque é o mesmo espírito, entende? E assim sucessivamente. Então observe, o irmão Branham disse, a minha mensagem é declarar que ele está aqui. E você sabe, Liveu está se referindo ao sermão desde então. Desde então. A minha mensagem é declarar que ele está aqui. Ele apenas resumiu isto. Mas as palavras de William Branham são: este é o propósito do meu ministério. Declarar a ele que ele está aqui. Então, o que os melhores escritores têm falado sobre o tema, alguns viram como tradutor, eu esqueci o nome dele agora, a qual Liveu disse, aquele homem tinha o Espírito Santo em 1800 e pouco. Ele, quando chegou na parte sobre parúzia, disse, eu não posso traduzir isto como vinda, porque isso não é correto. E ele traduziu como parúzia, mostrando o significado de presença. E daí William Branham pregou sobre a presença de Deus. Daí William Branham pregou sobre a diferença entre a aparição e a vinda, e assim sucessivamente. Então veja, quando William Branham diz, a minha mensagem é declarar que ele está aqui, ou o propósito do meu ministério é declarar a presença dele, porque William Branham cria que algo tinha acontecido neste tempo. E no sermão Ungido dos últimos dias, você encontra ele falando, quem vocês acham que apareceu lá no rio? Quem foi que desceu ali? Não fui eu. Aquilo não fui eu. Veja, aquilo não fui eu. Então vocês lembram dessa parte. E ele disse que isto era uma mensagem nova em folha, com base em uma vindicação espiritual, de um avivamento de cura. O que não existe tal coisa como um verdadeiro avivamento de cura, a menos que haja um verdadeiro novo ministério. Se William Branham disse que a mensagem era uma mensagem nova em folha, vamos dizer assim, de acordo com a forma como ele ensinava, então a mensagem que ele estava entregando para as pessoas
não era uma mensagem com base nos pentecostais, com base em qualquer outro grupo religioso. Se ele disse que a mensagem que ele pregava era uma declaração divina, se ele disse que o seu ministério era dar uma declaração, trazer às claras, esclarecer sobre Deus presente, sobre a presença de Deus, então é claro que isto é diferente de qualquer mensagem, de qualquer pregação que qualquer homem, que qualquer igreja trouxe durante esses 2000 anos de história. E se ele está aqui à luz da velha era da igreja, os pentecostais, então William Branham era tão falso como uma nota de $3, diz-lhe veio. Ele seria apenas um tagarela que de alguma forma tinha uma bênção ou alguma coisa acontecendo. Ele é um fenômeno, e quem precisa de fenômeno? Veja, então você tem que entender que ele está aqui não da forma que ensina os religiosos. Se William Branham disse, ele está aqui e este é o propósito do meu ministério, veja, porém as igrejas dizem a mesma coisa. Deus está presente, Deus está conosco, Deus está na terra, Deus está aqui, Deus está na sua igreja e assim sucessivamente. Se William Branham dissesse isto, que Deus está aqui, com a mesma ideia, com o mesmo foco da mensagem religiosa das denominações, William Branham não seria outra coisa a não ser um falso, mais um tagarela com um fenômeno nas mãos, como tem muitos missionários aí. Vê? Não sei se vocês estão entendendo isto. Se ele está aqui, veja, irmão e irmã, se isto não é algo para apontar você para algum lugar, quem precisa disso? É ruim o suficiente que nascemos, adoecemos e morremos. Quem precisa disso? Ou este livro é a verdade, ou isto é uma mentira. Então, se este livro é a verdade, você tem que crer que Jeová Elohim está aqui, que Deus está na terra. Continuando, 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 21, diz: depois virá o fim. Onde nós paramos? Onde falamos sobre a presença, não foi? Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua presença. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver... Então você percebe que esta parte é tudo entrando ao cumprimento. É o plano de Deus sendo encerrado, chegando no seu cumprimento final. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Aqui diz o quê? Convém que Cristo reine até que Deus, o seu Pai, haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele está lhes dizendo alguma coisa com isto aqui. Ele está lhes dizendo que você e eu não podemos fazer absolutamente nada sobre o nosso futuro quanto à ressurreição, quanto à restauração das coisas, voltando tudo à sua fonte de origem e assim sucessivamente. Ele está dizendo que eu e você não podemos fazer nada até que ele desça e faça alguma coisa por nós. É algo que somente o próprio Deus pode fazer. Neste tempo, em particular, quando tempo e eternidade estão fundindo-se, juntando-se, unindo-se, não depende de nada que nós cheguemos a fazer. É um trabalho que somente o próprio Deus pode realizar, e tudo que temos que fazer é crer. Crer na obra de Deus. É crer no que Deus está realizando. É crer no que a palavra de Deus diz. É crer naquilo que foi revelado, principalmente concernente ao que acontece nesse tempo em particular. Ou, caso contrário, você ficará apenas pensando no passado, imaginando o futuro, sem entender o que Deus está fazendo nesta hora e o que Ele está exigindo de cada um de nós. Então, entenda isto, irmão e irmã, que aqui diz que o próprio Deus fará isto
Aqui diz que convém que ele reine até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Então você vê que só Deus pode fazer isso. Agora, ouça, se você não quer nisso, então vai junte-se a Padre Roberto, junte-se aos católicos romanos, porque a sua principal coisa é o que eles ensinam. Nós tornaremos isso tão agradável e maravilhoso para Jesus, aleluia. Vamos cuidar do nosso planeta, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. É o planeta verde e tal, e o meio ambiente para lá e para cá. E vamos cuidar disso, vamos fazer isso de uma forma tão bonita. E vamos fazer um trabalho tão maravilhoso, vamos evangelizar, vamos encher a terra de paz, de luzinha de Natal, ou seja o que for. E ele apenas quando descer aqui vai dizer, não é maravilhoso o que vocês fizeram? Que coisa gloriosa que a igreja fez, que trabalho bonito a igreja tem feito. Obrigado fulano, obrigado ciclano, vou dar um galardão para cada um de vocês e vou assumir agora. Você acha que Deus vai fazer isso? Não, senhores. A Escritura diz diferente. Depois virá o fim, quando ele tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Você pode apostar que Deus vai assumir tudo isso. E esses que pregam o evangelho diferente, como se estivesse nas mãos deles realizar alguma coisa, como se estivesse no poder da igreja fazer alguma coisa agradável para Deus ficar feliz, sorridente. Entende? Esses vão encontrar um 4x4 na cabeça, no lago de fogo. Vão levar umas cacetadas boas e ser jogado no lago de fogo. Então, lá se vai, o livro diz assim, lá se vai o seu Padre Robert, para amaldiçoar contra o irmão Branham, e um tagarela como um católico romano. Eu não tenho briga com esses sujeitos, mas eu pregarei a palavra de Deus, e se algo no meu coração me diz, eu terei força em meu dia, em meu relatório. Deus nunca falhou comigo ainda. Eu posso ter tentado mandar nele por aí, mas ele nunca me insultou por aí ainda. Olha, toda a autoridade é dele. Tudo é ele. Porque convém que reine. Uma vez que ele desce aqui, ele começa a fazer alguma coisa, irmão e irmã. Deus não desceu e ficou de braço cruzado olhando para nós. Deus não desceu e ficou observando as coisas. Ele desceu para realizar um trabalho. Ele desceu com o alarido. Deus desceu e uma mensagem começou a ser entregue para todas as nações. Deus desceu e então a mensagem começou a chamar os eleitos, despertando os eleitos. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. É o que diz as Escrituras. Sim. Uma vez que ele desce, ele começa a realizar. Não deixe ninguém dizer ao contrário a você. O último inimigo a ser destruído será a morte. Veja, se você não entender o espírito desta era, o que está na mente do profeta, quando você lê suas mensagens, quando você ouve seus sermões, quando você ouve as gravações, se você não entender o espírito desta era, como as coisas estão funcionando, o que está na mente do profeta, você vai se sentar em seus lugares, estagnar e morrer. Eu não tenho mais nenhum problema, eu estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para te ajudar. Ouça-me, eu não vou estar aqui para sempre. Bem, por esse tempo ele já partiu, como vocês sabem, né? Eu não vou estar aqui para sempre. E não pense que eu estarei. Então é melhor você começar a entender, meu irmão e irmã. É melhor você entrar no Espírito. Se você está sendo instruído hoje, não pense que você vai receber instrução todo o tempo. Não pense que haverá todo o tempo alguém para te instruir. Vai chegar o momento que você vai se achar, se sentir sozinho, sem ninguém para instruir a você. Então é melhor você entrar no Espírito, você procurar aprender enquanto você pode aprender. O Espírito é um Espírito eterno, no qual você já estava. E por isso não deve ser muito difícil para se chegar a isso. Porque as pessoas, eu lembro quando a irmã Nena dizia, eu não entendo quando eu leio.
né? Eu leio, mas eu não entendo, não entra na minha cabeça. Continue lendo, mesmo sem entender. Continue lendo, porque a semente só tem que ser regada. A semente só tem que ser regada a cada dia, não é? Você vê lá, a terra está ressecada, um pouquinho de água, ou não deixe ressecar a terra. Não espere estar estalando de sede, ressecar a boca, os lábios rachando de sede para poder tomar água. Teu corpo está morrendo já, tem células morrendo já. O corpo está pedindo socorro quando dispara o alarme da sede. Então é melhor você ter água próximo de você para beber. Viu? Você necessita disso. Não entendo. Continue ouvindo. Continue lendo. Continue regando a semente. Em um momento ela nasce. Em um momento ela brota. Viu? Porque, veja, não pode ser difícil. Deus não desenvolveria um plano desse e para complicar as coisas para nós. Deus facilita tudo para cada um de nós. Ele chegou a dizer, quando Israel estava indo para a guerra, nesta peleja, vocês não têm que pelejar. Só olhai, ficai de pé e vereis a salvação do Senhor. Veja, ouça Israel, o Senhor vosso Deus. Crede no Senhor vosso Deus e sereis prósperos. Crede nos seus profetas e sereis abençoados. Né? Ou ao contrário, crede no seu vosso Deus e sereis abençoados, crede em seus profetas e sereis prósperos. Então não é difícil. A parte que nos cabe realizar não é complicada. Não é difícil de forma nenhuma. Porque se você faz parte do plano de Deus, como pode você não entendê-lo? Pode não entrar na tua mente hoje, mas Deus vai abrir tua mente e você vai entender amanhã. Veja, o que eu aprendi nesta série que estamos tendo, eu não sabia antes, eu não entendia antes de determinadas coisas. E com certeza aprenderei mais, vocês aprenderão mais. Não pode ser difícil se chegar a isso, irmão e irmã. Uma vez que o Espírito é o Espírito eterno e você estava nesse Espírito eterno. Como pode você crer que estava em Deus antes da fundação do mundo? Como pode você crer que é um eleito de Deus antes da fundação do mundo e agora dizer, é tão complicado para mim, eu não consigo entender, eu acho que eu não vou conseguir chegar lá, porque eu não sei o que está acontecendo. Não pode acontecer isso com você. Você não pode duvidar. Você não pode deixar o diabo colocar dúvidas sobre você. Porque você quer saber de uma coisa? Os macacos não têm problemas em brincar como macacos. Eles não têm nenhum problema. Eles têm um golpe de vista, eles têm um impulso nas suas patas, não sei se pode chamar aquilo de mão, pés ou patas, que parecem com as nossas, né? Eles têm um impulso entre um galho de árvore e outro, eles se penduram em um cipó e você não vê um caindo. Eles não têm dificuldade em brincar como macaco, em pular como macaco, em se pendurar pela cauda e ficar de ponta cabeça comendo, dando risada, brincando com o outro. Eles não têm problema com isso. Os cães não têm problemas em serem cães. Eles ladram a noite inteira e você diz, mas que cachorro mais tonto. Se fosse eu estava num pé de parede, procurando lugar quentinho. Quando era pequeno e aquela cachorrada na roça, cada casa 5, 6 cachorros, 10 meninos, 6 cachorros. E à noite, misericórdia, um grilo faz um barulhinho, um grita daqui e outro começa a latir do outro lado, fica aquela gritaria. E Ivanildo pequeno, ele dizia, se eu fosse um cachorro, se eu fosse um cachorro, eu cavava um buraco no chão, levava uns panos lá para dentro, ficava quietinho, não dava um latido. Também cachorro que não late, ninguém quer. Qual a casa que é um cachorro que não late, né? Mas que perturba, viu? E quando você não tem cachorro e o vizinho tem 2, 3 e não cuida direito, e aquela coisa toda, e aquela gritaria medonha, você diz, para que esse camarada com cachorro, gente? Só para ter o quintal fedido, às vezes nem limpa direito, não é? Porque os cachorros não estão guardando nada. Misericórdia, tem casos e casos, né? Pois bem, os cachorros eles não têm problema de brincarem como cães, de ladrarem a noite inteira, de pegar um osso e enterrar e tudo mais. Eles não têm problema. Então eu lhes digo, a semente de Deus não deve ter problema em ser semente de Deus. Os filhos de Deus não devem ter nenhum problema em agir como filho de Deus. Não pode ser difícil, não pode ser complicado. Jesus já disse, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Está cansado, traga seu cansaço para mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Veja, os cães não têm vida eterna, nem os macacos, mas você tem.
Os cães não têm vida eterna somente quando Deus puder conceder isto, de acordo com sua vontade, aqui no milênio, né? Porque nós teremos animais no milênio, ou não teremos? Teremos sim. Ao longo dos séculos haverá cavalos, sim, vai haver isto, vai haver aquilo. As pessoas criticam o William Branham porque ele disse que viu o seu cavalo lá do outro lado, na visão além da cortina do tempo, viu o seu cachorro. Deus disse para ele: todo aquele que você amou vai estar com você. Ora, aí muitos pensam também que vai ter tudo, vai ter seu gato, seu cachorro, sua piaba, seu peixinho, qual é aqueles peixinhos de vidro, Beto, né? Pensa que vai ter tudo isso lá. Deus prometeu para o profeta, não foi para mim nem para você. São casos especiais. São casos especiais que você não deve então generalizar. Pode apostar que haverá cavalos e tudo mais, não sei que tipo de animais vai haver. Não sei se haverá tartaruga, não sei. Eu sei que todos os bichinhos foi Deus que criou, e a Bíblia diz: todos têm fôlego, louve a Deus. Oh, lembrando, viu o cavalo, que coisa, que loucura, que loucura. Por quê? O cavalo é pior do que você, só porque ele não tem uma alma como você tem? É pior do que você? O que você acha sobre isso? Eu sei que em Apocalipse capítulo 19 diz que vem uma grande multidão, milhares e milhares montados em cavalos brancos. E não vem do Texas, não vem da Bahia, não vem... Vem de cima. É descendo de cima. Ou não está assim Apocalipse 19? Tá ou não está? Eles não vão estar para a guerra. Não é para guerrear. O leão vai rolar bem por aí. Brincará por cima pelas pradarias, comerá palha como o boi come. Não vai matar nenhum coelhinho para se alimentar. A criança vai pegar uma cobra venenosa, mas ela não será mais mortal. Vê? Isso é porque você e eu temos a vida eterna. Como pode você ter vida eterna e alguma coisa te fazer mal? Como pode? É a bela vida do Deus Todo-Poderoso pulsando em nós. Diz aqui: este Deus que desceu, esta presença, isso desceu do céu, e isso está se movendo agora mesmo, está se desenvolvendo agora mesmo. E eu vou dizer a você: se você não entender e vê-lo se movendo, como o profeta disse, então você não está espiritualmente receptivo. Apenas isto. Você tem que estar espiritualmente receptivo. Ou as mensagens de William Branham não vai passar de livros de sermões bonitos e maravilhosos que você gosta de ler. Você tem que ver o plano de Deus sendo desvendado através de um profeta. A voz de Deus nos últimos dias. A voz de Deus para esta geração moribunda. O socorro de Deus que veio para este presente século mau. Deus falando através de um homem. Deus falando através de um profeta. Mas você tem que estar receptivo, ou aquilo não vai passar de livros que você lê e você gosta, porque você tem um espírito religioso e alimenta aquele espírito religioso, e não vai ver o plano de Deus sendo mostrado, desvendado, quando ele mostra sobre: eu ouvi falar, mas agora eu vejo. Então é melhor você estar humilde, humilhe-se, porque você está em sua presença. Mas isto é um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, que é o poderoso Deus desvelado perante vós. E quem vocês dizem ser este? Cristo, o mistério de Deus revelado. E assim sucessivamente. Dá para entender? Amém. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Isso é o potencial. Mas quando diz que todas as coisas eles estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, Deus desce aqui e ele realmente coloca tudo sob os pés de Jesus Cristo, exceto o próprio Deus. Ele não fica sob os pés de Jesus porque ele é a cabeça de Jesus. E a igreja,
está absolutamente 100% sobre os pés de Jesus Cristo. E quando nos encontrarmos com Ele, lá em cima, na glória, ou como alguns dizem, nos ares, porque Ele é a pedra de coroa física, não é algo imaginário, é um corpo vivo, que desce para encontrar com a igreja nos ares. E pouco antes de chegarmos lá, este Espírito nos leva para cima e se encarna. Deus, o Pai, se encarna em seu Filho, e então a cabeça, é assim que a cabeça une-se ao corpo. A cabeça, Cristo. Jesus, tendo Deus, o seu Pai, encarnado nele, como esteve do Jordão até o Getsêmani. Então a cabeça se une ao corpo. E a ceia das bodas, então, continua. Terá, então, o seu cumprimento. Agora isso irá direto até o fim, daí por diante. Vamos ficar de pé, irmão Vicente, encerre. Deus abençoe vocês até o culto de sexta-feira, se estivermos por aqui. Deus abençoe. Amém? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo que ouvimos. Talvez não entendemos, mas ao passar do tempo isso vai ficar em nossa mente, em nosso entendimento. Isso nos traz esclarecimento, ó Pai. Por isso que ao ouvir a palavra, ela não pode sair de nós, ela tem que estar alojada em nosso entendimento. Ela estando alojada em nosso entendimento, ela nos leva a uma perfeição, a um conhecimento profundo, ó Pai, daquilo que o Senhor nos quer ver, nos quer levar a este processo de aprendizados. Muito obrigado por isto, o qual nós acabamos de ouvir neste momento. Ajude meus irmãos e minhas irmãs que aqui têm entrado e aqueles que ouviram de longe estas simples e poucas palavras. Pai, isso é o que nós precisamos ouvir nesta hora. E que assim o Espírito Santo possa encarregar de nos levar ao conhecer cada palavra, para o significado de cada palavra que ouvimos nesta noite. Muito obrigado por isto. É nos sair da frente e deixar que o Senhor tome controle em nossas vidas. O Senhor nos dominando, ó Pai, e assim é o que nos levará a entender a Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de poder vir e sentar aqui para ouvir essas palavras de ânimo e de conforto. No nome de Jesus Cristo te pedimos a Tua bênção. Leva-nos de volta aos nossos lares, protegido e guardado debaixo de Tuas mãos de misericórdia. Assim como chegamos até aqui, cada um possa chegar aos seus lares, guardado por Ti, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. E se haver um amanhã, que possamos ter um amanhã abençoado contigo, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, e abençoa um ao outro, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde. Amém. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Mereço isso, né? Ouvintes preciosos, nós estamos encerrando por hoje mais um programa, A Voz do Sétimo Anjo. Quem não tem o amor no mundo é nada. Nós prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Se desejar nos escrever, escreva para... Atenção, amados ouvintes, para aqueles que desejam escrever para nós, por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com. Quem tem o amor sabe o caminho, a verdade encontrou e a certeza tem da vida. Ouvintes, Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vai